Estamos tão próximos. Microseres nos preenchem, fazem suas atividades, nos ajudam a viver. E não nos damos conta de que eles estão bem aqui, ajudando a nos construir. Seres parentes vivem sem par, simbiose e ligação para poder criar. Do micro ao macro, o mundo se constitui. Interação contra a superioridade. Água, solo e sangue. Conexão constante. Holo como todo, bionte como vida. Somos todos holobiontes. Charles Darwin é considerado o pai da evolução e nasceu no ano de 1809 na Inglaterra. Desde pequeno apresentava interesse pela história natural, sendo que quando jovem, a bordo do HMS Beagle, fez uma expedição pelo hemisfério sul, que resultou em diário rico de informações e experiências que auxiliaram a construção de sua teoria da evolução. A passagem pelo Brasil apresentou descrições deslumbrantes da natureza do país devido à diversidade pelo clima tropical. Foi por esse caminho que nós seguimos para vislumbrar a beleza descrita por ele. No dia 15 de junho de 2019, realizamos a trilha executada por Darwin em 1832. O caminho percorrido foi de Niterói a Maricá. Darwin ainda não conhecia o termo holobionte, mas a visão que o próprio pai da evolução teve foi inspirada na observação das interações entre os seres vivos, de forma a contextualizar o conceito recente. Com esse novo conhecimento em mãos, fomos então refazer a trilha feita pelo cientista há mais de 150 anos atrás. Se Darwin estava vivo hoje, ele seria um microbiologista, tenho certeza. Ele seria um botânico, que ele já era, né? Mas ele ia ficar impressionado com o papel dos micro-organismos, dos fungos e as bactérias e o seu papel na questão de evolução. Então ele seria a pessoa que teria chegado, na minha opinião, com a teoria de holobiontes. A ideia é que nós, entre grandes aves, pessoas, nós somos muito mais de uma espécie só. Nós somos nós e todas as outras espécies. Então, se fosse vivo hoje, ele estaria aqui também fazendo esse caminhado de novo, mas olhando o que está vivendo na superfície das plantas, o que está acontecendo nas raízes e como a genética daquela coisa toda tem uma influência na evolução. E nós juntos aqui, estamos começando a ter ideias e vendo isso. Então é fantástico fazer a mesma trilha que ele fez, ver a mesma floresta, mas tem a visão também da área de microbiologia. Não tira nada que ele fez, é só vai adicionar mais. As plantas representam a base da cadeia alimentar e da vida, além de serem essenciais para a disponibilidade de energia a partir da fotossíntese. Em relação ao nível de complexidade, as briófitas são as primeiras plantas colonizadoras que dependem de água para se reproduzirem, sendo avasculares e com gametófitos dominantes, como os musgos. As pteridófitas, por sua vez, são providas de vasos à condução, sendo possivelmente as formadoras das primeiras florestas que resultam no resfriamento global, em decorrência das folhas largas e efetivação da fotossíntese, sendo ainda dependentes de água para a reprodução, a exemplo das samambaias. As gimnospermas, representadas pelos pinheiros, apresentam sementes com óvulos fertilizados através da transferência de espermatozoides no pólen. Já a angiospermas apresenta maior variabilidade de formas reprodutivas, como frutos que são ovários já amadurecidos, carregados de sementes. Micorrizas são associações mutualísticas de raízes de fungos. São elementos fundamentais na ciclame de nutrientes e para a manutenção da qualidade do solo. Evidências fósseis corroboram a ideia de que as associações micorrízicas ocorreram nos primeiros vegetais terrestres. Um único fungo pode formar uma rede micorrízica compartilhada com diversas plantas, até mesmo de espécies diferentes. As redes micorrízicas em uma comunidade vegetal
pode beneficiar uma espécie vegetal mais do que a outra. A rizosfera pode ser definida como a região do solo que é influenciada pela raiz da planta, ambiente esse rico em nutrientes e, consequentemente, em micro-organismos. Os micro-organismos residentes na rizosfera podem beneficiar ou prejudicar a planta e, assim, influenciar diretamente o desenvolvimento das culturas. A abundância e diversidade microbiana estão ativamente envolvidas no desenvolvimento vegetal, catabolizando a matéria orgânica, atuando na mineralização de nutrientes, na fixação de nitrogênio, na proteção contra pragas e controle de patógenos. Inúmeros estudos revelaram que determinados táxons ou grupos de micro-organismos possuem a capacidade de suprimir doenças na rizosfera. Uma das explicações deste processo está embasada no fato de que um aumento da abundância microbiana dá origem a uma microbiota estável, não permitindo a multiplicação intensa de agentes patógenos e, consequentemente, protegendo a planta. Já vimos nos capítulos anteriores a evolução das plantas, um pouco da trajetória feita por Darwin e a importância das interações entre plantas e fungos micorrízicos. Depois de saber dessas informações sobre as plantas e suas interações com outros seres vivos, é importante ter em mente a reflexão sobre os cuidados para se manter essa diversidade no mundo. É essencial que pensemos na conservação da biodiversidade do planeta em que vivemos e, para saber mais sobre o assunto, lembrando sempre da ideia dos holobiontes, fizemos uma pequena entrevista com o professor Fernando Fernandes. Em apenas um ano, o Ministério Público Federal deu entrada em mais de 1.400 que tiveram que sair de casa. 83 pessoas que seguem desaparecidas. Pode triplicar o tamanho nos próximos dias. Cerca de 60 pessoas foram Para fiscalizar alertas de foco de desmatamento no Brasil, mostra que em junho a prática aumentou 60 horas. Look at the size of this store-bought satellite episode tonight of a red-skinned painting slapping ashore 140. Please hang up and try again. Na verdade, a nossa relação com a natureza não é uma relação de propriedade, é uma relação de parentesco. Nós todos viemos dos mesmos ancestrais, somos produtos do mesmo processo evolutivo. Hoje a gente sabe isso. Agora, existem outras razões também. Outra razão é que nós somos, como qualquer animal, nós somos heterotróficos, nós consumimos produtos animais e vegetais, né? Nós precisamos de água, nós precisamos de oxigênio, nós participamos de todos os ciclos geoquímicos do planeta como qualquer outro animal. Então nós precisamos, como qualquer outra espécie, nós precisamos de uma natureza funcionando bem para as nossas próprias necessidades. Isso, no fundo, é o que o pessoal chama de forma um pouco sofisticada serviços ecológicos. Mas serviços ecológicos é isso, a gente precisa do resto da natureza funcionando bem para a nossa sociedade funcionar bem, para a nossa civilização funcionar bem. E, na verdade, a todos esses argumentos que eu falei, os holobiontes acrescentam mais um, que é dizer justamente, mostrar que nós, na verdade, nós somos um ecossistema. Nós somos, né, um conjunto de espécies que está aqui dentro nesse momento. Então, no fundo, essa interação com a natureza é tão grande que nós não somos só uma espécie que vive num habitat, nós somos habitats para várias outras espécies que estão dentro de mim e de vocês nesse momento. Nós somos resultado, por exemplo, de espécies que se adaptaram a viver como parte das nossas células, como seriam as mitocôndrias, por exemplo. Então, na verdade, isso também é outra coisa que mostra essa nossa unidade com a natureza, Então seria muito melhor se a gente parasse de ver a natureza como uma coisa que pertence a gente, porque não pertence, e uma coisa que a gente tentasse entender e se aproximar mais dela, E entender os outros seres vivos, como eles pensam, como eles sentem, estabelece um vínculo emocional, que é o que poderia realmente virar o jogo da nossa relação com a natureza no futuro. Sim, muito legal caminhar fazer isso com vocês.